Vamos falar nesse vídeo sobre argumento ontológico. No ano de 1078, o clérigo e estudante Santo Anselmo publicou a primeira versão do argumento ontológico, que em grego ontos significa existência. Ontos significa existência, em grego. Ontos significa existência, que prova a existência de Deus analisando apenas seu conceito. Dê uma olhada. Primeira premissa, ele fez várias premissas. Vamos olhar a primeira premissa. A primeira premissa é a definição de Deus. Deus é alguma coisa maior, no sentido de valor, do que qualquer coisa. A segunda premissa que Santo Anselmo falou, do argumento ontológico. A segunda premissa. Aqueles que negam a existência de Deus, têm Deus na mente. Olha que premissa interessante. A terceira premissa. Aquilo que existe na mente e na realidade é maior do que aquilo que existe apenas na mente. A quarta premissa, primeira premissa da redução ao absurdo, entre parênteses. Se aquilo maior do que qualquer outra coisa existir apenas na mente, segue-se que aquilo maior do que o qual nada se pode pensar é aquilo mesmo maior do que o qual alguma coisa se pode pensar. Ou seja, haveria um ser igual a Deus, mas que também existiria na realidade. A quinta premissa de Santo Anselmo, no argumento ontológico, abre aspas, a segunda premissa da redução ao absurdo, fecha aspas, 2 pontos. É autocontradditório que aquilo maior do que o qual nada se pode pensar seja maior do que o qual alguma coisa se pode pensar? Outro ser seria maior do que Deus, mas já sabemos pela primeira premissa que não existe nada maior do que Deus. E a conclusão, chega na conclusão. A conclusão da redução do absurdo. 2 pontos. Portanto, aquilo maior do que o qual nada se pode pensar existe tanto na mente como na realidade. Conclusão. Deus existe necessariamente. Parece complicado? É apenas lógica usando as palavras a seu favor. A redução do absurdo significa que, como Deus é por definição, abre aspas, aquilo maior do que o qual nada se pode pensar, nada pode ser maior que Deus. E como, abre aspas, aquilo que existe na mente e na realidade é maior do que aquilo que existe apenas na mente, Deus existe não apenas na mente, mas também na realidade. Como era de se esperar, muitos consideraram o argumento ontológico uma bobagem. Muitos. Esse argumento de Santo Anselmo, uma bobagem. Naquela época, um monge chamado Gaunilo de Malmontier criou um contra-argumento, alegando que suas consequências são absurdas. Como exemplo, ele usou a ideia da ilha perfeita. Olha que ideia interessante, presta atenção. Substituindo Deus por essa ilha. Será que a ilha perfeita existiria então? Os apoiadores de Santo Anselmo rebateram dizendo que sim, ela existe. Porque uma ilha que existe é simplesmente mais perfeita do que as que não existem. O próprio Santo Anselmo revidou contra as paródias, afirmando que não se podia retratar Deus como mais uma entidade, mas sim como a, entre aspas, entidade. Esse argumento hoje é o argumento ontológico. Atualmente, muitos filósofos acreditam que o argumento ontológico não é preciso. Portanto, alguns se voltaram para a lógica matemática moderna em busca de respostas claras. A lógica clássica, inventada pelo filósofo grego Aristóteles, cerca de 350 a.C. Essa lógica avalia a simples verdade ou falsidade dos argumentos, mas, durante o século XX, os lógicos ampliaram seu escopo para incluir mais noções sutis. Sabiam? Como necessidade e possibilidade. Esse novo tipo de lógica vem em várias formas.
Uma delas, conhecida como lógica modal S5, leva a um teorema com intrigantes implicações. Ela explica que a possibilidade de que uma proposição é verdade é suficiente para garantir que ela realmente seja verdadeira. Em outras palavras, de acordo com essa lógica, pessoas que apenas levantam a possibilidade de Deus existir já devem aceitar a existência dele, a existência de Deus. Este resultado, chamado de argumento ontológico modal S5, revelou-se menos controverso do que o argumento ontológico em si, de Santo Anselmo. Porém, o principal filósofo da lógica modal, Alvin Plantinga, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, diz que a maioria dos que não acreditam em Deus não vai aceitar nem a mais fraca premissa de possibilidade de sua existência. E sem isso, o argumento morre. Olha que interessante. Faça uma experiência. Pergunte para quem está aí perto de você se Deus existe e por quê. Faça a experiência. Por que Deus existe? Na minha pesquisa, o porteiro do prédio diz que Deus existe porque sempre que o dinheiro está acabando, aparece um, abre aspas, bico. Qualquer que confere aquele extra que ele precisa para manter a casa, a família, um bico. O vizinho, professor de universidade, disse acreditar na existência de Deus, porque por mais que a comunidade científica busque explicações para tudo, devemos lidar com o fato de certas coisas não necessitarem de explicação. Uma outra vizinha publicitária diz que Deus existe e se manifesta nas coisas bonitas do dia a dia, como um raio de sol que entra pela sua janela e ilumina o vaso de flor que ela tem, ou no sorriso do colega de trabalho que ela paquera, por exemplo. De certa forma, Deus está sempre lado a lado com milagres. E se ajustarmos nosso ponto de vista para menos racional e científico, vamos ajustar menos racional e científico e mais para emocional e otimista, cada dia no qual vivemos é um milagre. Entenderam esse argumento?